Olá, caríssimos! Embora algumas regras de colocação pronominal coincidam com o modo de falar dos brasileiros, há outras que fogem inteiramente ao uso corrente da língua. Como você pediria um sorvete? Dê-me um de chocolate, por favor? Ou me dê um de chocolate, por favor? Aqui no Brasil, a segunda forma é muito mais comum, não é verdade? Porém, apesar de a eufonia, que é o som mais agradável aos ouvidos, ser um critério importante para a colocação pronominal, como as regras gramaticais têm forte influência do português de Portugal, nesse caso, a gramática prescreve que não se inicia uma frase com pronome oblíquo átono. A forma "dê-me um de chocolate, por favor", é a correta, segundo a norma culta, e para o falante de português de Portugal, é a mais agradável de se falar ou ouvir. Então, o assunto de hoje não é a batalha linguística entre o português do Brasil e o português de Portugal, ora pois, mas sim as posições do pronome oblíquo átono em relação ao verbo próclise, mesóclise e ênclise. Colocação pronominal é a maneira como se dispõe os pronomes oblíquos átonos me, te, se, olhe, nos, vos, os, lhes em relação ao verbo. Se é de natureza dos pronomes oblíquos funcionar como complemento dos verbos, nada mais justo dizer que, em regra geral, eles devem vir pospostos ao verbo, ou seja, depois dos verbos. Isso significa que, quando não houver nada que eufonicamente atraia os pronomes, deve-se dar preferência à ênclise, isto é, o pronome depois do verbo. Então, no início de uma frase ou após uma vírgula, o verbo não estando no futuro, usa-se a ênclise. Exemplos. Disseram-me isso ontem. Depois de comer, levantou-se. Com os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, não se usa a ênclise. Não se diz venderá-o e venderia-o. Seria difícil articular essas palavras assim. Segundo a norma culta, não havendo palavra atrativa com os verbos no futuro, usa-se a mesóclise, isto é, o pronome é colocado no meio do verbo. Vendê-lo-á e vender-lo-ia. Porém, no português do Brasil, a mesóclise está praticamente em desuso. Não é uma estrutura que se empregue no dia a dia e, por isso mesmo, raramente aparece nos textos da imprensa. Então, quando ela foi utilizada pelo presidente interino Michel Temer ao empossar seus novos ministros, logo ganhou as manchetes de todo o país. Ele tinha usado a forma "se-lo-ia" para falar da sua formação democrática. Temer foi criticado, falou-se da mesóclise como um instrumento de exclusão social. Mas Temer levou para o lado do humor e utilizou novamente a mesóclise para falar de uma situação em que ele não teria problema em reconhecer um possível erro. Ele disse: "Se o fizer, consertá-lo-ei." Se ter errado, posso ter errado. Procurarei não errar. Mas se o fizer, consertá-lo-ei. Vocês só não gostaram do Loei. O fato é que há pessoas que veem no emprego de construções eruditas ou de palavras de pouco uso um valor em si, enquanto para outras o preciosismo, que é essa preocupação exagerada com a correção, acaba gerando um efeito contrário ao pretendido, como aquela pessoa que se arruma demais para uma festa. Falar difícil nem sempre é sinônimo de falar bem. Mas isso não tira o fato de que está correto usar a mesóclise com os verbos no futuro quando não houver palavra atrativa. E para finalizar, vamos à próclise. A próclise refere-se ao uso do pronome oblíquo átono antes do verbo. E a próclise funciona por atração. Mas o que seria isso? Na nossa língua existem palavras ou expressões ditas atrativas, ou seja, elas puxam como um ímã o pronome para antes do verbo. Para ficar mais fácil lembrar dessas palavras que atraem o pronome para antes do verbo, alguns dão uma dica das iniciais que formam nariz, terminando com S. O N são as palavras negativas: não, nunca, jamais. Eu
Não o conheço. O A são os advérbios. Sempre, aqui. Sempre me disseram isso. O R são os pronomes relativos. Que, o qual, as quais, os quais. O professor que me assessorou é doutor em linguística. O I são os pronomes indefinidos. Alguém, tudo, tudo se faz por amor. E o S são as conjunções subordinativas. Conforme se vê, para ficar mais fácil, pense que a próclise, a posição do pronome antes do verbo, estará sempre correta, exceto em duas situações, no início da frase e depois de uma vírgula. Nesses casos, você usa a ênclise. E se os verbos estiverem no futuro, a mesóclise. Vale dizer também que a próclise é usada em geral em textos que procuram reproduzir a linguagem oral ou expressar descontração. A ênclise soa sempre mais formal e mais técnica. Um beijo e fique ligado no canal em que a gramática ocupa uma posição central. Amá-la-ei sempre e sempre sem trauma.